Formobile no Sofá de hoje eu recebi o Felipe, que é da Marcenaria de Alta Performance, a MAP, e a gente conversou acerca de showroom, a importância do showroom, o que fazer para montar um bom showroom sem gastar tanto. Então, se tiver interesse sobre esse tema, você que é empresário de marcenaria, tem uma loja de móveis planejados ou tem um escritório de arquitetura, eu quero te convidar a assistir o nosso episódio até o final e a vir conosco no sofá. Fala galera, o Formobile no Sofá de hoje é com o Felipe, ele é da MAP, Marcenaria de Alta Performance, e a gente vai falar um pouquinho sobre showroom, a importância do showroom na marcenaria, nos escritórios de arquitetura ou nas lojas de móveis planejados. Então, Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é uma alegria ter você aqui conosco. Bacana, para nós que é um privilégio, né, eu estar aqui também em nome do meu sócio, Robson Bofo, que toca esse projeto junto comigo. Para a gente é um prestígio participar dessa live. Ah, muito legal. A gente até buscou vocês como referência nisso. Eu até cheguei a ter acesso a um e-book que vocês fizeram, né, junto com a Formobile sobre o tema. E acho que vai ser bem rica essa nossa conversa. Só que antes de mais nada, eu até queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que exatamente é um showroom, quando se fala de móveis planejados, e para que ele serve? O showroom nada mais é do que um ambiente físico onde você vai conseguir demonstrar para o cliente ali o que você tem de melhor. Então, no caso do nosso showroom aqui, ele foi um showroom voltado para a gente apresentar os diferenciais do nosso produto e ele serve para você construir valor no momento de venda. Então, fazer um showroom te possibilita agregar mais valor ao seu produto e trazer mais confiança para a sua empresa. É uma super ferramenta, na verdade, né? No momento de atendimento ao cliente, eu acho primordial, primeiro, assim, essa questão dessa conversa pessoal, olho no olho do cliente. E se tiver o produto para demonstrar e demonstrar a sua forma de construção, isso faz toda a diferença. Porque cada fábrica de móveis tem uma forma diferente de produzir, de fazer tanto a questão da montagem do móvel, quanto, às vezes, o tipo de material, o tipo de MDF, a estrutura que faz, uns trabalham com MDF, outros com MDP, as ferragens que são colocadas. E eu costumo até comentar muito que, às vezes, quando as pessoas comparam somente um orçamento, tipo, dois valores, eu peguei e fiz meu projeto com um arquiteto, mandei para duas marcenarias diferentes, e quando recebe só aquele valor, aquele preço daquilo tudo, você não tem noção o que está por trás, porque às vezes esses valores podem ser muito diferentes. Às vezes um pode passar um valor e outro 3 vezes mais. Aí você vai achar que aquele 3 vezes mais está caro, mas na verdade é porque tem todo um custo-benefício por trás dele. Às vezes os materiais são melhores, a forma de fabricação é diferenciada, e tudo isso dá para mostrar no showroom, né? Verdade, sem dúvida. Quando você consegue mostrar para o cliente aonde que está o valor, porque uma coisa é você fazer um orçamento por metro quadrado, a outra coisa, porque imagina, você pode ter a mesma cozinha, as duas ter a mesma metragem, só que o produto ser totalmente diferente, mesmo os dois sendo sob medida. Então, no showroom, você consegue, como você mesmo falou, mostrar uma ferragem, mostrar uma laca, mostrar um provençal, mostrar o diferencial do seu produto. Não, muito bom. E o que não pode faltar, assim, num showroom de marcenaria, na tua opinião? Eu acho assim, o showroom, você não pode, tipo assim, deixar de colocar aquilo que está em tendência. Então, vou te dar um exemplo. Nos dias de hoje está muito em alta ripado, está muito em alta serralheria, está muito em alta essas cores relacionadas à pedra. Então, assim, isso são coisas que está em alta hoje. Então, assim, o showroom é que nem uma vitrine. Então, imagina no mundo da moda, você tem ali uma roupa, a pessoa, o dono da loja, vai colocar aquela roupa que está ali na moda. A mesma coisa é os móveis ele é editado por uma certa moda. Então, no showroom, você não pode deixar de colocar coisas que estão atuais e o que você tem de melhor, a melhor ferragem. Por mais que você não vai vender todos os projetos com aquela ferragem top, vamos dizer assim, né, uma Bloom, tal, uma outra ferragem, mas você colocar ali o que você tem de melhor e falar para o cliente, falar, daqui para baixo eu consigo te atender em qualquer projeto. Não, que dica excelente isso, né? Ou seja, o showroom não pode ser algo estático. Não pode ser algo que você faz e fica para o resto da vida daquela forma, até porque muita coisa vai mudando. Vem novas tecnologias que você vai pegando,
tem essa questão também da moda, o que aparece às vezes numa feira de Milão e que aqui no Brasil a gente já absorve, como é essa questão dos móveis com metal, realmente como você comentou, essa questão da pedra, como você falou anteriormente do provençal, que é outra coisa que também está em alta, que antes só era feito com pintura laca, mas hoje já dá para fazer com BP também, com fita de borda, e a gente consegue um resultado muito bom com tudo isso. Então é bem interessante essa dica, eu acho que ela é fundamental de ter aquilo que está em alta, porque as pessoas vão ver referências, vão buscar ali, seja no Instagram, no Pinterest, vão buscar as referências dos móveis da forma como elas querem, e quando elas procuram um lugar para fazer os seus móveis, elas querem enxergar aquilo. Então, muito bacana. E assim, essa questão também de mostrar o melhor. Eu acho que a gente tem que explorar sempre aquilo que a gente faz de melhor, porque às vezes o teu melhor não é o melhor do seu concorrente. E às vezes aquele melhor é aquilo que o teu cliente está buscando, né? Mas assim, um desafio que muitas marcenarias têm de fazer o showroom é o custo, é o investimento para isso. Na verdade, são 2 desafios, né? E é aquilo que sempre todo mundo fala, que é em casa de ferreiro, espeto de pau. Então tem muita marcenaria que às vezes não consegue tirar um tempo para fazer o showroom, porque está ali trabalhando, está privilegiando os clientes, as datas e prazos de entrega. E também tem outras que falam em questão assim, do investimento. Nossa, às vezes eu tenho que investir muito para ter um showroom, seja o aluguel de um espaço, ou seja na questão da compra dos materiais. Como que as pessoas podem fazer um showroom sem gastar tanto? Bacana, muito bom. Esse showroom nosso aqui, ele começou a coisa de mais ou menos 5 anos atrás, e esse showroom ele já nasceu com a ideia de ser compartilhado. E ser compartilhado não só com empresas do mesmo setor, mas com empresas de setor que tem a sinergia. Então, vou te dar um exemplo. Na época aqui, o projeto ele foi desenhado para cada empresa investir R$ 11.000. E aí você tem ali uma entrada de 11 mil, esse 11 mil a gente estava considerando ali de 8 a 10 empresas, tá? Então, no início, no start, você tem, que nem você comentou, pô, o custo ele é alto, mas a partir do momento que você consegue diluir entre mais empresas, e aí você pode usar isso como empresas do mesmo segmento ou empresas de segmentos que traz essa sinergia, como, por exemplo, um piso laminado, uma marmoraria, alguém que trabalha com uma iluminação ou com uma automação residencial, você junta essas empresas, você cria um ambiente compartilhado e aí tudo vai ficar mais em conta, tanto o custo para você implementar, quanto o custo para você manter esse showroom. Uhum. Então, você está querendo me dizer assim que tem algumas empresas que ajudaram no investimento do showroom para fazer uma coisa top, por exemplo, de automação, que não necessariamente é um produto que você vende, mas que a pessoa vende e também usa o seu showroom para mostrar para clientes? Isso aí. Então, assim, aqui na época, teve, por exemplo, empresa de piso laminado. Então, ele entrou com o piso laminado, então são 150 metros quadrados. Então, isso não precisou investir, porque ele entrou com essa parte e ele também atendia os clientes aqui. Então, da mesma forma que o meu cliente precisa de um piso laminado, o cliente dele precisa de móveis. E aí rola essa troca aí de clientes. Olha que bacana. E tá muito em alta essa questão, apesar de que a pandemia deu uma travada nisso, né? Mas os Verdade. ambientes compartilhados, o tal do coworking, co-living, enfim, tudo compartilhado. E uma coisa que às vezes as pessoas ficam assim meio travadas, inclusive eu estava conversando com uma marcenaria nessa semana pelo direct do nosso Instagram, e ela estava falando assim, porque eu estou insistindo para minha cliente vir até aqui a marcenaria para poder mostrar, só que eu não tenho uma super estrutura, eu tenho um escritório pequeno, e o meu marido ainda é muito contra trazer as pessoas aqui, porque a gente não tem um showroom top. Eu acho que isso é tudo coisa da cabeça das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que usar aquilo que a gente tem para mostrar. Se tá top, beleza. Se não tá, explorar o seu melhor. Por mais que o ambiente não seja, às vezes, tão grande, seja ainda pequeno, né? O espaço que tiver ali disponível, eu acho que é interessante montar esse mostruário, assim, do seu móvel. Eu até comento muito para o pessoal que me segue, das vezes fazer um tipo de um móvel, do qual você consiga mostrar tanto uma porta de abertura tradicional, quanto algumas gavetas, e ali explorar o seu melhor. Então, aquilo que você falou, você trabalha com pintura laca, você vai mostrar a pintura, se você trabalha com uma fita de borda de 1 milímetro, você vai colocar ali, se você trabalha com gaveta metálica, corrediça invisível, vai colocar nas gavetas, se você faz um encaixe ali de 45 graus, você vai trabalhar isso.
Então, o importante é que você tenha algo, né, para mostrar da forma como você fabrica, independente do seu tamanho. E eu tenho visto que algo que está assim também muito em alta no momento é ter showroom que não necessariamente seja uma loja aberta ao público. E muitas vezes pessoas têm pego escritórios fechados, que o pessoal chama muito de estúdio, do qual apenas quem se convida vai até ali. Então, às vezes, um arquiteto marca o horário, vai levar o seu cliente, ou você marca o horário com o seu cliente para ir até lá, né? Até isso dá aquela filtrada naqueles clientes, às vezes, curiosos. E eu acredito que também reduz um pouco o custo da manutenção do showroom, porque uma loja implica em vários investimentos. A gente tem ali custo com funcionário, que geralmente é um vendedor, tem recepcionista, tem uma pessoa que vai fazer a limpeza, que vai fazer o cafezinho, além do próprio vendedor, que vai atender o projetista e tudo mais. Como que funciona aí? Qual a estrutura que você tem, né, por trás das pessoas que atendem ali no dia a dia dentro do showroom? Além dessas pessoas que estão com esse ambiente compartilhado, né, mas que estão no dia a dia aí com vocês. Então, eu sou muito adepto a essa questão de você montar um espaço que não seja um espaço de rua, né? Porque aqui funciona basicamente com um horário marcado. Então, pensa da seguinte forma: se hoje à tarde mesmo, por exemplo, eu vou sair aqui do showroom por volta das 15, 16 horas, vou ir para uma medição de um projeto que foi fechado no sábado. Então, se eu tenho uma loja de rua e o cliente passa ali naquele momento, eu preciso estar com a loja aberta, porque senão o cliente vê a loja fechada, de vez em quando ele fala, pô, ó, esse cara só vive fechado, talvez é um cara que está enrolando, enfim. A pessoa, ela vê a loja fechada, ela acha aquilo algo ruim, mas ela não entende que você está numa obra, que você está gerenciando um projeto. Então, quando você tem um ambiente onde você está ali fechado, você tem mais controle e é como se você trouxesse o cliente para dentro da sua casa, porque assim, é um ambiente muito mais tranquilo. Eu já teve vezes eu sair daqui, tipo, 10, 11 horas da noite fazendo atendimento, e se eu tivesse ali exposto em uma rua, né, com aquela vitrine e tal, tudo muito aberto, eu tenho um risco ali, né, risco de ser assaltado, enfim, outros riscos que, tendo um estúdio, você não tem esse problema. Então, você não tem esse problema de ter que estar aberto todos os dias, né, no horário comercial, e você traz mais segurança, mais conforto, o cliente vê que ele está num ambiente assim mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Isso que você falou é bem interessante, né? Igual quando a gente vai procurar um barzinho para ir, ou um restaurante. Se você vê que aquele lugar tem pouca gente, você já fala, não deve ser bom, né? Quase não tem ninguém sentado ali nas mesas. E a gente sempre procura o lugar que está um pouquinho mais cheio, porque acha que é melhor. Então, acho que isso é interessante, porque realmente, se a pessoa vê que a tua loja está sempre fechada, vai falar, ixi, alguma coisa está errada, ou eles estão falindo, ou realmente está enrolando alguém, e assim por diante. E a questão da segurança, o que eu já faço trabalho, né, na área imobiliária há muitos anos, e tinha um tempo que eu dava treinamento nas lojas de imóveis planejados, nas franquias. E o que eu ouvia de depoimento dos donos das lojas comentando sobre não assalto, né, a mão armada, mas roubo na loja, porque geralmente tem vitrine de vidro, então de roubarem TV, teve uma situação lá em Caxias do Sul que roubaram até a geladeira da loja, quebraram, né, entraram de madrugada e tiraram a geladeira. Então, assim, essa questão de ter um lugar fechado, um estúdio, realmente é bem mais seguro em todos os aspectos, né? Mas tá, legal, digamos, quero fazer um showroom. Quais são as etapas necessárias para a gente fazer do zero esse showroom? Uma coisa que eu gosto de levar em consideração é, tipo, qual que é o estágio financeiro que está o seu negócio. Eu falo porque... E o estágio também que está a sua experiência no setor moveleiro, porque às vezes a pessoa, vou te dar um exemplo, ele é um investidor, um empreendedor, até tem um dinheiro ali, e aí ele fala assim, olha, eu vou pegar e já quero montar minha loja e tal, mas ele não tem know-how, ou seja, não tem a experiência, e ele coloca todo o dinheiro dele, todo o investimento na loja. Só que aquela loja, ela precisa não só ser montada, mas você conseguir manter aquilo. Então, eu falo assim, que nem dentro do método MAP, que é o método que a gente ensina, a pessoa ela vai tendo o faturamento ali, vai aumentando o faturamento, então a gente fala assim, fature de 25 a 50 mil por mês com móveis sob medida sem ter marcenaria. Quando a pessoa já está faturando ali seus 25 mil, que dá 300 mil no ano, é um ponto onde ela já consegue ter uma qualidade de vida boa e ela já consegue investir no negócio. Porque, assim, você, a partir do momento que você montou o showroom, você vai ter que manter ele. Então, às vezes, o custo de uma loja, de um showroom,
ele pode ser um custo que representa ali 10 mil por mês, ou dependendo do ponto, se for um ponto de rua, mais caro ainda, né, o custo de manutenção. Eu acho que o ponto, que nem você falou, do zero até ter o showroom, qual que é esse ponto? Eu acho que é o ponto onde você consegue ter um caixa para você conseguir manter o seu negócio e a sua vida pessoal por 6 meses ou um ano. Então, vou te dar um exemplo. Você tem ali um custo de vida de 3 a 5 mil reais, e aí o seu negócio também vai gastar ali, sei lá, 10 mil. Se somos dois, multiplica isso por 6, isso seria o seu, vamos dizer assim, a sua reserva de emergência para você falar assim, ó, tô tranquilo, vou montar a minha loja e vou conseguir me manter. É claro que, às vezes o empreendedor, ele vislumbra, é muito otimista, né, e tem que ser. Se você for muito assim, fala, não, eu vou vender, eu vou bater as metas e vou manter a loja, tranquilo também, mas no meu ponto de vista, eu prefiro agir com mais tranquilidade, vamos dizer assim, um pouco mais de segurança para não ter que fechar a loja, para manter a loja aí saudável por bastante tempo. Um passo de cada vez, né? Mas eu percebo que esse é um erro que grande parte dos empreendedores de marcenaria tem, que dá esse salto maior do que a perna, porque não tem noção dos seus gastos, tanto fixos quanto variáveis da vida pessoal, quanto também da empresa. Eu sou uma pessoa extremamente controlada, Felipe, então eu tenho planilha, eu comprei um Trident na esquina ali, eu vou colocar na minha planilha que foi R$2,50 do Trident. E eu sempre fui dessa forma. Então, o ideal é que a pessoa, na hora de, vamos tomar esse passo aí de fazer o showroom, de colocar isso numa planilha, ter essa noção, né? Quanto que eu gasto de água, de luz, de mercado, as minhas despesas pessoais, eu gasto X. Agora, vamos lá, o que eu preciso para montar o showroom em si? Eu preciso alugar um espaço, custa tanto. Tem condomínio desse lugar? Vai ter a internet que eu vou pegar? Tem o meu celular, vou ter que contratar uma pessoa sim ou não, quanto que é o custo com essa pessoa. É importante colocar isso no papel, ou melhor, numa planilha que fica ainda mais fácil e mais visual, né, de você ter esse controle, para depois dar os outros passos. E os outros, eu acredito que entra a questão do projeto, né? Então, assim, definiu o espaço, né, viu que está dentro do seu orçamento, vamos projetar esses detalhes. E quando se fala de projeto, você acha que precisa ter no showroom um tipo de ambiente de cada? Por exemplo, ali eu preciso ter um painel de TV, um banheiro, uma cozinha, um dormitório, uma lavanderia, fazer uma casa completa? Olha, aí vai entrar na questão do quanto você tem para investir, qual o tamanho do ambiente, né? Que nem você comentou, tipo assim, às vezes o pequeno marceneiro ali, né, o dono de uma marcenaria, ele quer montar um espaço até mesmo na marcenaria ou na frente da marcenaria, e aí se você tem espaço e condição financeira para pelo menos montar os ambientes que tem mais saída, vou te dar um exemplo, você montar uma cozinha e um dormitório, então, que são os ambientes mais, que tem mais saída, às vezes o cliente, ele prioriza, fala, não, comprei o apartamento, mas vou mobiliar só a cozinha. Então, eu acho que a cozinha é o ponto-chave da casa, para você fazer bem pensado. Depois a questão do dormitório, e se você conseguir montar cozinha, dormitório e sala, é muito interessante. E se você tiver condição financeira para montar todos os ambientes, para manter esse espaço funcionando, e que nem você até comentou, atual, né? Porque as coisas mudam, então você vai precisar, daqui a alguns anos, trocar as coisas no showroom. Então, se você consegue manter isso com uma boa qualidade, quanto mais, melhor, né? Eu concordo com você, até porque se você faz um móvel de cozinha, ele é parecido com o que você vai vender, às vezes, para o banheiro e para a lavanderia. Se você faz de dormitório, muitas vezes vai atender ali um dormitório de casal, um dormitório infantil, um dormitório de solteiro, e também algumas coisas que são usadas ali vão para a sala. Então, é interessante, dá para dar essa economizada, mas acho que é importante ter um bom sistema de porta de correr para mostrar, né? Porque isso no funcionamento é muito diferente. Você ir numa revenda e ver um display pequeno funcionando, sei lá, com um sistema, vamos falar um Dominus, um SS200 da Rometal, por exemplo, né, que ele funciona para portas grandes, você coloca ele pequenininho, você não tem noção do funcionamento, do amortecimento, da forma como é o sistema. Da mesma forma, uma gaveta, né, às vezes ali metálica, se você olha só a corrediça, você não tem noção de como que fica o todo, né, organizado. Tá, beleza, então vamos lá, a gente fez o projeto, vamos colocar, digamos, uma cozinha e um dormitório. Aí a próxima etapa eu acho que seria procurar os parceiros, né?
fazer um levantamento dos materiais. Então, eu vou usar, sei lá, chapa de MDF de determinadas marcas, vou especificar as ferragens que eu mais uso, e aí tentar também buscar, às vezes, uma parceria com essas pessoas. Será que é simples ter esse acesso? As revendas têm liberdade, assim, para isso? Na questão de, às vezes, dar um desconto especial? Existe essa ajuda no dia a dia? Olha, aqui, para ser muito sincero, eu vou abrir o jogo. O que aconteceu aqui na época? A gente até, como era bastante imóveis, a gente falou assim, vamos tentar fazer uma parceria com um fabricante de MDF. Eu não vou falar o nome aqui, né? Mas assim, a gente tentou essa parceria e tentou muitas outras parcerias. Só que o espaço, porque assim, para você fazer um projeto, quando você vai montar um showroom, às vezes você precisa saber qual é a planta do showroom. Então, o que aconteceu aqui? O espaço ele já estava alugado, já estava rolando ali aluguel, condomínio, todos os custos, tal, por mais que não tinha móveis nenhum. E nessa negociação de tentar buscar um parceiro, aqui a gente tentou parceiro tipo direto à própria fábrica de MDF, né? E isso é um tanto quanto burocrático, né? Porque vai vir um diretor comercial, vai entender o projeto, enfim. Esse tempo que levou, chegou quase 6 meses para que tudo isso ficasse resolvido, de 4 a 6 meses para que todos os fornecedores entendessem, o quanto foi pago de aluguel, tipo assim, não justificou o desconto. Então, assim, depende se o espaço for seu, né, um espaço que nem a gente comentou, numa marcenaria, um espaço que você não está dependendo de manter ele fixo, ou se você tem alguns meses de carência, tipo, tenho 3 meses de carência no aluguel, então eu consigo buscar esses parceiros para me ajudar, para me investir menos. Top. Mas agora, se já está rolando todo o custo de showroom, de manutenção, de aluguel, condomínio, eu acho que às vezes você tem que ser um pouquinho mais rápido, porque se você vê que a parceria não flui tão bem, é melhor comprar o material do que ficar nessa dependência. Eu acredito que sempre tem um incentivo para uma compra com um desconto, né? Provavelmente, assim, por ser showroom, às vezes dá aquela choradinha, assim, me dá um desconto extra aqui no lugar onde você costuma comprar. Eu acho que é mais fácil do que, às vezes, tentar essas parcerias com as empresas, porque realmente, como você falou, né? Tem toda essa questão burocrática, uma fábrica de MDF, eu já trabalhei em algumas fábricas de MDF, é difícil, assim, para a fábrica poder, digamos, fragmentar aquilo que elas vendem, né? Porque é tudo vendido em pallet fechado, né? Geralmente não é só o pallet, tem o lote ali da carreta, então não é tão simples, preciso de 2 chapas dessa cor, mais 3 da outra. Fica complicada essa logística toda, né? Então, às vezes, falando diretamente com a pessoa, com o revendedor, com a loja que você compra, você consegue, às vezes, alguma parceria na questão de desconto, que eu acho que fica mais viável. Nessa conta toda, eu acho que é muito inteligente da sua parte pensar e falar dessa forma, né? Expor isso para o pessoal, porque, às vezes, você acaba gastando mais de um lado e acaba desequilibrando ali a balança, né? Você pagou, às vezes, mais de aluguel nesse tempo de espera e acabou, às vezes, não compensando. Mas uma coisa que eu percebo que tem crescido muito, ainda mais assim com a pandemia, é essa questão de showrooms virtuais. Você já viu alguma coisa dentro da área moveleira? Porque a Formobile tem, né, todo um portal, que é o Formobile Experience, do qual você entra, você vai conseguir fazer as visitas nos stands, né, de uma forma virtual. A Refly também fez isso no Refly Discoveries, que era um portal do qual você conseguia entrar e ver todas as novidades, como se fosse um stand da Interzum. Você acha que isso funciona para o público brasileiro nessa parte de imóveis planejados, ou será que a gente é muito do tato mesmo, ter que pegar, ver funcionando? Olha, eu assim, não cheguei a ver showroom assim ainda, para ser sincero, eu não visualizei isso, não vi isso ainda, e assim, até mesmo com relação a atendimento, eu também não cheguei a fazer atendimentos virtuais. Se a gente for pegar a questão do virtual para o físico, colocar eles em níveis iguais, falar assim, qual você acha que dá mais resultado, o físico ou o virtual? Eu acho que o físico, ele constrói mais valor porque você está ali pessoalmente com o cliente, a cliente pega, vê a textura ali de uma melanina, olha esse daqui, esse material é mais liso, olha o acabamento desse. Sem dúvida, eu acho que o físico é sempre mais vantajoso, porém, com essa questão que aconteceu, né, desse novo mundo que a gente está vivendo, né, acabou tendo essas outras tecnologias aí de fazer um atendimento virtual. Mas, sendo bem sincero, não tenho bagagem aqui para falar assim, porque não testei, não fiz isso. Mas acho bem inovador.
acredito, assim, que promove diferentes sensações, a questão da gente ter essa parte do físico. Primeiro porque a gente está sentindo o cliente, você está olhando olho no olho, você está conseguindo entender as necessidades dele de uma forma melhor, fazendo essa leitura também corporal. Às vezes, quando já está quente ali para fazer um fechamento de negócio, você sabe a hora de fechar, de às vezes já assinar um contrato, né, e já gerar aquela venda. Então, eu acredito que, se tratando de imóvel planejado ou sob medida, né, a questão do atendimento físico ainda é melhor, né? Porém, se for pensar num outro tipo de experiência, como, sei lá, visita numa feira, eu acho que é diferente, porque são públicos diferentes, são pessoas diferentes. Um, a gente está falando do consumidor final, que vai comprar o móvel sob medida, e o outro está falando de empresas que já conhecem mais ou menos os produtos e que, a partir do momento que vê vídeos ou que navega ali por aquele virtual, consegue ter a compreensão daquilo que está sendo oferecido, né? Então, eu acho que são dois públicos e personas diferentes. Eu, particularmente, concordo com você, então, nessa questão do atendimento físico, né, para móveis planejados e sob medida, mas eu gostei muito dessas experiências virtuais. E quem sabe, né, para essa próxima geração que está vindo, por exemplo, eu tenho um enteado de 15 anos, para ele é tudo virtual. Ele está ali naquele mundo, né? Então, eu acredito que no momento que ele virar cliente de imóveis planejados, talvez para ele seja suficiente essa experiência, né? Não sei. Muito Só legal. o tempo vai poder nos contar a respeito, né? Verdade. Mas muito bom, muito boa essa nossa conversa, muito esclarecedora, né? Te agradeço por participar aqui do Formobile no Sofá. E eu queria que você desse uma última dica, assim, para o pessoal que está nos assistindo. Às vezes, a gente sabe que esse nosso conteúdo atinge pessoas de diversos níveis e fábricas de diversos portes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho agora, não só para o fabricante de móveis planejados, mas sim para os escritórios de arquitetura. Por quê? A gente tem visto que muitos escritórios de arquitetura têm colocado um mini showroom ou feito alguns mostruários ali para mostrar para o cliente. Que dica que você traria para esse pessoal que deseja, né, trazer um pouquinho mais assim do mobiliário para dentro dos escritórios de arquitetura? O que eles podem fazer, às vezes não num espaço tão grande, mas que eles possam trazer para mostrar para o seu cliente? Bacana. Vamos lá. Se a gente pensar na questão do showroom mesmo, a apresentação dos móveis, o arquiteto e o design, ele sempre, na verdade, tipo assim, quem chega até o arquiteto é um consumidor final que está numa classe social, vamos dizer assim, com mais poder aquisitivo. Então, você tem ali um cliente classe A, classe B. Geralmente, arquitetos e design acostuma atender esse perfil, né? Então, assim, se fosse para montar um showroom ou até mesmo um mini estúdio, tendo o mobiliário ali, tentar trabalhar com o que tem de mais especial ainda, né? Então, você tem ali provençais laqueado, né? Porque, às vezes, o alto padrão, ele exige isso, né? E que nem nas ferragens, que nem você comentou do SS200, sistema de correr com amortecedor, eu acho que um estúdio, às vezes ele é pequeno, ele vai mostrar outros materiais, como mármore, tecido, porcelanato, mas se ele tiver o básico de uma marcenaria, né, que nem um gabinete ali, que ele já consegue usar aquele mobiliário tanto para colocar algumas peças dentro de mostruário, o próprio mostruário dele, quanto mostrar a ferragem. Vou te dar um exemplo. Aqui, por ser um escritório compartilhado, já teve momento de uma empresa na área de arquitetura que também fazia reformas, que o que eles fizeram? Eles pegaram um móvel, que basicamente tinha um aspecto igual a uma cômoda, as gavetas era toda invisível de amortecedor, e dentro ele colocou as amostras de mármore. Então, assim, ele conseguiu mostrar as duas coisas. Ele mostrava tanto aquela amostra do próprio mármore, ali do Silestone, outros materiais, e já mostrava o corpo da gaveta, já mostrava aquele mobiliário, isso com um rodízio para facilitar a locomoção dentro do próprio estúdio. Então, acho... Já mostrava até a capacidade de carga da gaveta, né? Vários detalhes ali. Eu acho isso importante. Então, quem tem um escritório de arquitetura ou design, às vezes de aproveitar o próprio mobiliário do seu dia a dia ali, né? Porque geralmente não tem um espaço para montar uma cozinha, um dormitório, etc. Mas às vezes na sua copinha você fazer uma mini cozinha, na sua mesa você colocar e explorar essa questão das gavetas. Vai colocar um armário ali, já aproveita e usa, sei lá,
às vezes um sistema ali com porta de vidro e perfil de alumínio, com amortecedor integrado no fechamento, já mostrando esses detalhezinhos, porque eu percebo que está cada vez mais crescente o número de arquitetos e designers que estão se interessando pelo mobiliário e que estão especificando mais detalhadamente. Tanto essa questão das ferragens, que há algum tempo atrás, às vezes, a pessoa nem ligava, não colocava, né, qual ferragem que era para usar, então a marcenaria trabalhava com o que ela usava lá, mas hoje em dia esses escritórios estão se preocupando. Então, não só com a cor do MDF, a estética em si, mas também com a funcionalidade total do móvel. Eu acho isso o máximo, eu acho que é super válido, e é uma preocupação boa, porque faz com que os móveis também vão subindo o padrão, assim, né? Comece a oferecer algo ainda melhor para os clientes de forma geral. Verdade, concordo. Mas legal, muito obrigada, Felipe, por estar aqui conosco, né? Mais uma vez. A gente vai encerrar aqui o Formobile no Sofá. Eu agradeço a cada pessoa que nos acompanhou até aqui. E se tiver alguma dúvida, né, algum comentário sobre esse tema, pode nos procurar, pode mandar mensagem tanto aqui na plataforma, quanto também nos nossos Instagrams, né? Então, pode te procurar. Qual que é o seu Instagram, Felipe? O nosso é @marcenaria de alta performance e YouTube também o mesmo nome, Marcenaria de Alta Performance. Legal. Então, você que quer acompanhar um pouquinho melhor o trabalho do Robson ou Robson e do Felipe, né? Porque você, o Felipe Robson, é o seu sócio, estou confundindo os nomes aqui. É só seguir vocês nas redes sociais e também você que tem o desejo de entrar para esse ramo da marcenaria, enfim, investir nessa área, eles são os caras que vão poder te ajudar. Então é isso aí, galera. Muito obrigada e até o próximo Formobile no Sofá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.